Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Isabela, eu tenho 16 anos e hoje eu vim aqui contar pra vocês como foi que eu descobri a minha gravidez aos 15 anos de gêmeas. Sim, gente, eu tenho 16 anos e eu tenho duas filhas gêmeas. Bom, hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi minha reação, a reação dos meus pais e a reação do meu namorado, né, da família dele. Bom, o nome do meu namorado, meu marido, né, é Bruno. O Bruno tem 18 anos e na época a gente ainda estudava, estudava na mesma escola, né, éramos da mesma sala e a gente já namorava. Nesse dia, eu me lembro que a gente teve aula normal e depois fomos para casa dele, pois os pais dele não estavam lá. Então fomos para lá, assistimos um filme, ficamos um pouco lá e aí veio, né? Foi que aconteceu. Sim, gente, eu ainda era virgem quando aconteceu, né? O Bruno foi o meu primeiro namorado. E sim, eu também engravidei da primeira vez. Depois que tudo aconteceu, a gente seguiu normalmente, a gente ia pra escola e tudo. Só que se passaram mais ou menos umas 2, 3 semanas e a minha menstruação ela estava atrasada, porém ela era bem desregulada, então eu não fiquei muito preocupada com isso, né? Não me preocupei, pensei que era só mais um dos atrasos. Porém, passou-se mais uma semana e eu comecei a sentir sono demais, comecei a ter vontade de ir ao banheiro. Eu comecei a sentir muito sono, comecei a ter muita vontade de ir ao banheiro toda hora. E eu também comecei a ter alguns enjoos. Eu não sabia explicar o que era. Porém, como minha menstruação estava atrasada, eu estava com enjoo, eu estava sentindo muito sono, essas coisas tudo. Eu, junto com a minha melhor amiga, então, a minha melhor amiga, a Heloísa, falou que era melhor fazer um teste de gravidez, que eu poderia estar grávida, pois estava com todos os sintomas. Então, depois da aula, ela foi comigo até a farmácia e compramos um teste. Fomos para minha casa, pois meus pais não estavam lá, né? Estava no trabalho. Então, a gente foi para minha casa e eu fui fazer o teste. Quando chegou, eu ainda estava meio assim, né? Por conta da minha menstruação sempre estar atrasada, eu achei que era alguma coisa que eu tinha comido e o sono que era algo normal. Então, eu estava acreditando que ia dar negativo. Quando eu fiz o exame, que eu vi subindo os 2 pontinhos, eu já comecei a ficar desesperada e chamei a Heloísa. Perguntei pra ela se aquilo estava certo mesmo, se poderia dar errado. Ela falou que sim, que poderia dar errado, porém era bem provável que eu estivesse grávida mesmo. Porém, eu precisava fazer um exame de sangue para confirmar e ter certeza. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperada, não sabia como ia contar para os meus pais, nem como ia contar para o meu namorado. A Heloísa, ela me deu muita força, falou que se eu quisesse, ela ficaria comigo do meu lado para mim conversar com os meus pais, para mim conversar com meu namorado também. Então, eu liguei pro Bruno, que é o meu namorado, eu liguei para ele e falei que precisava ver ele urgente, que a gente precisava conversar e era muito sério. Ele foi no mesmo instante, ele não morava muito longe da minha casa, então ele foi lá pra minha casa pra gente conversar. Quando ele chegou, eu falei pra Heloísa pegar o teste, e ela pegou, eu entreguei pra ele, e quando ele viu, ele ficou meio sem entender, e ele perguntou se eu realmente estava grávida mesmo, se eu tinha certeza. Eu falei que eu não tinha certeza, que poderia sim estar grávida, pois minha menstruação estava atrasada e eu estava me sentindo estranha, com sono,
com enjoos e vontade de fazer xixi toda hora. Eu expliquei pra ele certinho. E aí, então, falamos que precisávamos conversar com os meus pais, mas eu não sabia como contar, pois os meus pais, eles eram rígidos. Apesar de ter deixado eu namorar, eles eram bem rígidos e eu tinha certeza que eles não iam aceitar aquilo numa boa. Bom, eu já sabia que meus pais não reagiriam nada bem à notícia da minha gravidez, porém precisávamos contar pra eles, só que eu não sabia como. Então, eu e o Bruno conversamos e decidimos primeiro falar com os pais dele e pedir ajuda para conversar com os nossos pais, pois os pais dele eram mais de boa, eles entendiam um pouco melhor, então decidimos, né, que iríamos contar primeiro para eles. Aquele mesmo dia, eu fui para casa do Bruno e a gente esperou os pais dele chegarem do trabalho. Quando eles chegaram, a gente contou, né, que eu tinha feito um teste e eu achava que estava grávida porque tinha dado positivo e que precisava fazer um exame de sangue para confirmar se realmente era isso mesmo e que a gente queria ajuda para poder contar para os meus pais porque eu não sabia como contar, como dar essa notícia e eu já imaginava que eles não iriam reagir bem e eu estava com muito medo. Então, é claro que eles não, os pais dele não ficaram assim, não que eles não tenham ficado felizes, mas eles não que eles deram parabéns pra gente, porque éramos, né, 2 adolescentes ainda, e eu estava grávida, né, então era uma responsabilidade muito grande, a gente não trabalhava, a gente ainda estava estudando, tudo, eles conversaram com a gente, mas também falou que não ia nos abandonar, que ia ajudar a gente no que a gente precisava, isso me fez sentir muito, muito alívio. Eu já estava com muito medo, né, por estar grávida, sendo tão nova. Estava com muito medo, mas eu vi que eles nos ajudariam no que fosse preciso. Eu me senti muito aliviada. Bom, em nenhum momento passou pela minha cabeça de tirar a criança, né? Pois eu sei que foi algo que eu fiz e eu tinha consciência, sabia que aquilo poderia acontecer. E mesmo assim eu fiz, não preveni nem nada. Então, eu nunca passou pela minha cabeça de tirar o meu bebê. Então, naquele mesmo dia, depois que a gente conversou com os pais do Bruno, eles ligaram para os meus pais, falaram que eu estava lá e que assim que eles chegassem do trabalho, que eles iriam lá comigo e com o Bruno, que eles precisavam conversar e era um assunto muito sério. Eu confesso que estava morrendo de medo, não queria ir, estava querendo desistir, ficar lá na casa do Bruno, porque eu já sabia qual ia ser a reação dos meus pais. Eles sempre me falaram sobre isso, então eu já sabia que eles não iam aceitar de jeito nenhum, né? Isso numa boa, eles não seriam compreensíveis igual os pais do Bruno. Por um lado eu entendo, porque eles sempre me avisaram, porém eu esperava, né, que se um dia acontecesse, a reação deles seria diferente, mas foi bem pior do que eu imaginei. Quando chegou, era noite já, eu e o Bruno, os pais deles, fomos lá pra minha casa, né, pra casa dos meus pais, e quando chegou lá, a gente foi conversar, e aí contamos, né, sobre a minha gravidez, que eu estava com suspeita, né, porque eu tinha feito o teste, tinha dado positivo, e que provavelmente eu estaria grávida, e que no outro dia a mãe do Bruno ia comigo levar ao médico para poder fazer um teste, né, fazer um exame realmente, porque eu só tinha feito um teste de farmácia, para me fazer um exame para realmente comprovar se eu estava ou não grávida mesmo. E quando contamos aquilo, os meus pais, eles ficaram enfurecidos, ficaram com muita raiva, queriam me bater. Os pais do Bruno que não deixaram. E aconteceu o que eu já esperava. Eles falaram que não ia me aceitar dentro de casa, que não ia aceitar minha gravidez e que não queria saber. Que eles me davam tudo, trabalhava duro para poder me dar tudo, para não deixar faltar nada para mim. E que eu fiz isso, estraguei a minha vida, tendo um filho tão nova.
E eles acabaram me mandando embora de casa, falou que se os pais do Bruno quisessem, que eles que me apoiassem lá, porque eu não ia ficar em casa e que eles não iriam me apoiar. Eu fiquei muito triste, estava aos prantos, chorando muito, estava muito triste, com medo, magoada, me sentindo insegura. Porém, os pais do Bruno, mais uma vez, falou que, como eles já tinham dito, não ia nos abandonar, ia cuidar da gente e daria o que a gente precisasse, mesmo que a gente tenha feito algo errado, que não era certo, que eles não concordavam, mas eles não iriam nos abandonar nesse momento difícil e que éramos adolescentes. Infelizmente, adolescente faz as coisas sem pensar. E então, naquele mesmo dia, eu arrumei todas as minhas coisas e eu fui morar com os pais dele. O tempo se passou, né? Eu tinha 15 anos, estava prestes a fazer 16 já. Então, as gêmeas nasceu, né? É a Ravena e a Ramona, as minhas filhas. Hoje elas estão com 5 meses, vai fazer 6 meses já. E desde então, né, nunca mais falei com os meus pais. Eles não querem ainda saber de mim, tentei procurá-los, pedir perdão. Porém, eles não aceitam, eles não se conformam em saber que eu tive a criança. Eles até me pediram, falaram que se eu abortasse, que se eu tirasse, eles me aceitariam de volta em casa. Porém, eu falei que não faria isso. Como eu descobri que eram gêmeas, aí eu fiz os exames, né, passou-se o tempo, fiz os exames, descobri que eu estava grávida de gêmeas e que seria das meninas. Os pais do meu namorado ficou muito feliz porque eles tinham somente o meu namorado de filho, né, e era um menino, e eles ficaram muito felizes por ter a neta. Eles nos ajudaram com tudo. Essa casa aqui que a gente mora, eles também nos ajudam, né, com as crianças e com as coisas. Tem o quartinho das meninas, que são a coisa mais linda, foi eles que montaram. E eles não, a gente não é rico, né, eles não são ricos. E porém, eles nos ajudam em tudo que pode. O Bruno, ele trabalha com o pai dele, né? Ele trabalha fazendo obra, pintura em casa, essas coisas assim. A gente não está estudando, né, no momento. Porém, eu desejo voltar, retornar às aulas assim que as meninas ficarem um pouquinho mais velhas, completar 1 ano. Eu pretendo retomar os estudos e também vou procurar um trabalho, né? Então, eu decidi criar o canal para poder tentar ajudar um pouquinho nas despesas, porque se uma criança já dá trabalho, 2 dá mais trabalho ainda. A gente ainda paga aluguel também, né? E não é fácil, porque cuidar de criança é muita despesa, muitos gastos, né? Quem tem filho sabe como é que é. E eu vou mostrar pra vocês, né? Agora, de hoje em diante, eu vou começar a gravar vídeo e mostrar pra vocês como é o meu dia a dia, a minha rotina com as crianças. Vou fazer um tour aqui pela casa. Quero mostrar o quartinho dela pra vocês verem como é lindo. Como é lindo. E, bom, gente, referente ao vídeo, foi isso. E hoje em dia eu sou muito grata aos meus sogros por cuidar de mim. Eles cuidam de mim como se fosse uma filha, me acolheram. E o meu namorado também. Eu sou muito grata a ele por não ter desistido, não ter me deixado sozinha nesse momento. Ele é muito apaixonado pelas filhas, cuida muito bem da gente, tudo que ele pode ele faz. E eu também fiquei muito insegura no começo, pensando que ele ia me deixar por ele ser muito novo, mas graças a Deus está indo tudo bem. A gente tem planos, né, daqui a um tempo, quando a gente conseguir comprar um cantinho, uma casinha pra gente, pra poder a gente viver, né, a nossa vida, viver um pouquinho melhor. Como eu fico sozinha com as crianças o dia todo, porque ele trabalha, só chega em casa mais à noite, agora mesmo ele está no trabalho, então a mãe dele sempre vem aqui quando ela pode pra poder nos ajudar, né, pra poder nos ajudar, para poder me ajudar com as crianças, porque é muita coisa. Às vezes Deus tá chorando e às vezes eu não consigo dar conta ainda de tudo, né? Eu tenho 16 anos e eu acho que quem é mãe nova sabe a dificuldade que é cuidar de um bebê, imagina de 2. Na adolescência eu não tenho muita experiência, mas aos poucos eu estou ganhando na experiência, estou conseguindo cuidar bem das meninas. Bom, gente, agora eu vou apresentar as meninas para vocês. Hoje o Bruno não vai aparecer aqui nesse vídeo, né, porque eu ainda
porque eu ainda não... Ele não tá em casa, eu preciso encerrar o vídeo e depois eu vou gravar um tour aqui pela casa. Vou mostrar minha rotina do dia a dia pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou mostrar as crianças pra vocês, pra mim conseguir encerrar o vídeo, porque eu preciso fazer a janta, né? Preciso fazer a janta não, almoço. E preciso cuidar da casa antes que as meninas acordem. Bom, gente, essa daqui são as minhas duas princesas. Eu não vou mostrar muito o quarto, porque depois eu quero fazer um tour pra vocês verem. Mas essa daqui, que tá dormindo aqui desse ladinho, é a Ravena. E essa do outra aqui é a Ramona. Minhas duas princesas. E são, né, as pessoas por quem eu luto pra ser cada dia melhor. Quando elas acordarem, vou mostrar melhor pra vocês, porque elas estão dormindo e eu preciso fazer um monte de coisa ainda, inclusive lavar algumas roupinhas delas, que está no varal. Mas depois, quando elas acordarem, eu faço um videozinho pra mostrar pra vocês. Bom, gente, então esse foi o vídeo da minha história, né, de como eu descobri a minha gravidez de gêmeas aos 15 anos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, comenta e deixa ideia de vídeo. Vocês vão estar me ajudando muito. E eu espero, né, um dia poder crescer aqui, né, no YouTube, para poder conseguir ajudar o meu marido e dar uma vidinha melhor para minhas filhas. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, gente, mais uma coisinha, me segue no Instagram também, eu vou deixar na descrição do vídeo, né, o meu Instagram, para vocês me acompanharem melhor durante o dia a dia.